O São Paulo Futebol Clube, no afã de retomar a sua primeira prateleira de futebol, de onde nunca deveria ter saído, ele fecha o seu primeiro contrato profissional com o jogador, que é um meia clássico, um meia classudo mesmo, que está dando o que falar e está jogando já nas seleções de base do país. Além disso, o São Paulo foi para cima do meia, lá do Moreirense, um time do futebol português que também tem dado o que falar. O São Paulo faz uma sondagem e o cara tem alguns números bem interessantes que eu quero deixar para vocês aqui muito bem claro. O São Paulo, inclusive, ganhou força nessas últimas horas com esse meia. E tem uma matéria do Kevin Zenon também, que eu quero mostrar para vocês a proposta que o São Paulo fez e agora como que está a matéria em relação ao São Paulo fechando com Kevin Zenon ou não. Deixa eu mostrar, porque tem jornalista colocando já e o São Paulo está envolvido sim. Como está a situação do Cauli no dia de hoje? Um vídeo bastante de mercado da bola. E as transferências de jogadores como William Gomes, também como Pedro Ferreira e o Isaac, e o impacto que isso vai dar no São Paulo Futebol Clube. Além disso, o Danielzinho chama a atenção no campo e também na preleção, e Rafinha de novo dá as caras e o São Paulo é outro. O São Paulo mudou da noite pro dia, o São Paulo agora é um time campeão que voltou para disputar em altíssimo nível. É ou não é? Vem comigo que vai ser o vídeo mais completo com as últimas notícias do São Paulo. O São Paulo agora chega nesse laicão pra dar aquela moralzaça no vídeo e venha comigo, eu faça parte desse time que só cresce. Eu quero falar também do Alisson, tá? Esse rolo dele, como é que tá ficando, a situação do William Gomes, os valores envolvidos. Vai ser um vídeo bastante completo, então vem comigo mesmo. Olha só, antes de qualquer coisa, eu quero lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de TV Fans. TV Fans, que é lá onde você consegue assistir todos os jogos em altíssimo nível. Começou o Brasileirão, começou o Paulista e os regionais ao redor do Brasil. Também começa agora a Copa do Brasil, Libertadores e a Sul-Americana. E você consegue assistir todos os jogos na TV Fans, uma plataforma maravilhosa. Você consegue encontrar tudo por ali. Além de futebol, para quem gosta também de um filminho, filme novo, uma série muito top, um conteúdo feito ali para criançada, filmes infantis, séries muito bacana. Eu vou deixar nesse QR Code que você vê aqui nesse momento na tela. E também no primeiro comentário fixado, se eu fosse você, iria lá conversar com o pessoal por WhatsApp, que vale muito a pena, eu tô falando pra vocês. Valeu, TV Fãs, tamo junto. Gente, antes de começar com as notícias, vocês viram o negócio do França lá, o França, o ex-centroavante do São Paulo? Ele fez um vídeo na casa dele ensinando o Tapia a bater na bola. Tem uma jogada do São Paulo contra esse último jogo aí, São Paulo contra o Primavera, que o Lucas Moura faz uma jogada tabela, coloca o Tapia na área, o Tapia vira o corpo errado ali e chuta na mão do goleiro. E o França vem tirar um coco da cara do Tapia, dando uma aula, ensinando como chutar. Cara, o Tapia, eu não sou fã do Tapia não, mas de jeito nenhum mesmo. Agora o França dá uma mancadinha aí, hein? Ô França, se liga. Você não precisa disso não, cara. Eu fui do Tapia, você zoando o Tapia, qual que é o futuro do cara? Vai pesar agora o dobro a chuteira do cara, a bola vai pesar o triplo, a camiseta vai pesar 50 vezes mais, vai parecer uma bigorna, uma tonelada nas costas do cara. Não adianta, agora você tirou sarro. Não faz isso não precisa o Tapia de ninguém, coitado. Agora vem em França tirar um sarro, cara, coitado. Fiquei até com dó. Um cara que eu não tô com dó nenhuma, é esse Rafinha aí, tá? Esse lateral direito do São Paulo, o Cabron, ganhador da Copa do Brasil, onde o Rafinha está, tem títulos. Ele fez uma preleção agora, antes do jogo do São Paulo e o Primavera, e o Crespo tá ali do lado. Camisa, todo bem vestido, braço cruzado, olhando, vendo o Rafinha dar aquela jantada ali nos caras. Não é uma bronca, mas é aquela lá. Vai ter que jogar sim, aqui é o São Paulo. Vai ter que ganhar e não pode ninguém correr mais que vocês. E pá. É uma coisa de encher o olho de orgulho, sabe? A gente fica olhando pro Rafinha e fala, é isso que eu precisava. Essa injeção de ânimo. Todo mundo sabe que um time que tem Arboleda, Rafael, um time que tem aí o Enzo Dias e o Wendel, né? Que tem ali o Marcos Antônio, Danielzinho, tem o Caleri, tem o Luciano, Lucas Moura. Um time desse não deve nada pra ninguém. Um time desse não fica atrás de ninguém. Vai falar que esses caras jogam menos que alguém. Ah, Tigrinho, Flaco, Rafael Veiga, joga... Onde que esses caras jogam mais que Lucas Moura, Caleri, Luciano? Onde jogam mais? Tira a Arrascaeta do Flamengo lá, o time fica normal. Meio campo, o São Paulo é melhor que o Flamengo. Na zaga, o São Paulo é melhor que o Flamengo.
Na lateral lá, é pau a pau agora, com esse Alexandre tá até bem, ele é melhor mesmo. Mas de resto, um time absolutamente normal. O Arrascaeta é um monstro. Agora eles têm um baita elenco. Mas não joga. Luiz Araújo, Cebolinha, os caras que fariam a diferença enquanto elenco, eles não jogam, ficam no banco. Joga de vez em quando. Então assim, olhar pro São Paulo hoje e ver o Rafinha dando uma injeção de ânimo e com isso o São Paulo melhorando internamente. Teve 4 reforços, é verdade. 2 deles, 3 estão jogando. 2 vieram para ser titulares, né? O Lucas Ramon e o Danielzinho. Agora o Dória e o outro lá, o Coronel, eles estão no banco de reservas. Então são 2 reforços que chegaram para serem importantes mesmo. E o São Paulo muda tanto? Não é que muda só por isso. É o ânimo. É o ânimo. Olha o Lucas Moura desanimado e animado. Olha o Caleri desanimado e animado. Olha o Luciano desanimado e animado. É outra coisa. Então o Rafinha ele dá uma preleção ali impressionante e impactante. E para isso o São Paulo realmente precisa de reforços. O Caleri veio a público e falou: precisamos de reforços. O São Paulo tem que contratar. O São Paulo sabe que tem que contratar. E aí o São Paulo, ele foi dar uma olhada aí, fez proposta pelo Cauli do Bahia, né? Tem proposta feita, que foi feito lá, e também pelo Kevin Zenon. A do Kevin Zenon, eu até separei aqui, tá printadaço aqui, que eu quero compartilhar, eu quero mostrar pra vocês o que tá acontecendo no Kevin Zenon. A matéria é essa daqui, ó, do jornalista Ekran Kunur, tá vendo aqui? Do Kevin Zenon, e você vai ver aqui embaixo o nome do São Paulo Futebol Clube escrito aqui, ó, tá vendo? Porque ele coloca aqui, ó, ele põe tudo em inglês, tá? Mas eu vou tentar dar uma embromada aqui pra ficar legal. Que agora o Benfica, ele colocou pro verão como target, é o alvo do Benfica também, passa a ser aqui o Kevin Zenon. E aí ele fala que o Zenon, ele tem contrato com o Boca lá até 2028, mas que ele vai sair mesmo. E aí fala que os times que tem ali os interesses, que fez proposta, que ele tá próximo é São Paulo e o Deportivo Alavés. São Paulo e Alavés é a história mais antiga. Então, esse Kevin Zenon, a história mais antiga é São Paulo e Alavés. Ele teria recusado o Alavés depois de estar praticamente tudo certo, porque ele gostaria de jogar no São Paulo. Apareceu Galatasaray e Sevilha, que são times assim que tem até, se bobear, mais grana que o São Paulo. O Galatasaray com certeza, o Sevilha... ninguém, né? Sevilha não é ninguém na fila do pão. Então, perdeu e não ir pro São Paulo, vai pro Sevilha, pra Alavés, até dó. Agora, se ele for pro Benfica, realmente, em Portugal, o Benfica é time grande. Não é um Sevilha, não é um Alavés. É time grande e vai conseguir jogar bola. E também tem esse outro Galatasaray que me preocupa. O Galatasaray também tem grana, é um time europeu. É turco, aí poderia ser o Oriente Médio, mas acaba sendo Turquia e Europa, no futebol principalmente, e acaba que o Galatasaray é um time com muita grana. O São Paulo fez essa proposta pelo Kevin Zenon e tá esperando. O São Paulo teve a indicação do Crespo pelo Kevin Zenon e o São Paulo tá querendo trazer. Então não duvide nada se o Kevin Zenon fechar. Mas o São Paulo foi para um plano B chamado Cauli. O Cauli do Bahia que o São Paulo tá olhando como a menina dos olhos, sabe assim, o interesse, o foco. A menina dos olhos é uma coisa boa. É quando te encanta, sabe assim? O São Paulo ficou encantado pelo futebol do Cauli, não é de hoje. O São Paulo já queria ter o Cauli é um cara muito querido ali no Bahia, que agora decidiu que quer ir embora e agora, no próximo jogo do Bahia e no próximo ele vai causar ali. Ele não quer ficar no Bahia mais e deve ser, inclusive, afastado pelo técnico Rogério Ceni muito em breve, porque ele não está jogando com vontade. O Cauli é um jogador que chegará no São Paulo com ar de titularidade. Eu acredito que o Cauli hoje ele tiraria a posição do Bobadilha. Ele forçaria o técnico Hernan Crespo a jogar com o meio campo com 3 caras, sim, sendo Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio. Bobadilha perderia a posição para Marcos Antônio e Danielzinho fazerem a meia e o Cauli fazer aquele último homem do meio campo mais pro ataque, porque ele é meio atacante. Então, São Paulo quer o Cauli sim. Mas enquanto o Kevin Zenon e o próprio Cauli não respondem, o São Paulo foi agora atrás de um cara do Moreirense que eu já vou falar. Uma contextualizada aqui agora, que é legal, porque muitos me perguntam, Juba, mas e o dinheiro? Cadê o dinheiro do São Paulo e tal? E isso é importante nós lembramos de 2 coisas. Primeiro que o São Paulo deve 900 milhões de reais, o que é 9, 18, 27, é menos do que 1/3 do que o Corinthians deve. O Corinthians deve quase 3 bi. Então nós devemos aí quase que 1/3, tá? O São Paulo não ganha 1/3 que o Corinthians ganha. O Corinthians fatura um pouquinho mais, 1 bilhão e 200, o São Paulo tá quase 1 bilhão já. Então o time que fatura 1 bilhão por ano, ele não pode estar quebrado porque deve 900. Claro que o São Paulo entrou em crise, é claro que o Casares ele danificou demais o São Paulo internamente, mas o São Paulo já está
retomando e os salários estão pagos. E quando o São Paulino olha para o futuro, ele fala, quem vai vender? Só para você ter uma ideia, neste momento aqui agora, o que está rolando de notícia quente? O futebol francês quer o zagueiro Isaac, que o São Paulo já colocou um valor pesado de mercado, e se o futebol francês comprar mesmo, o São Paulo vai nadar no dinheiro. Esse é o zagueiro Isaac, que eu tenho certeza que se entrar na casa de qualquer um aí, você olha e não reconhece. Não sabe quem é, porque ele não é famoso ainda. Ele ainda é um cara em formação, ele jogou na equipe de base. E se um cara desse já desperta o interesse do futebol francês, imagina os que já estão jogando, como é um caso, não vou dizer o Danielzinho, o Marcos Antônio, porque eles já são mais veteranos, né? Agora um cara igual o Luca, Rian Francisco, Paulinho. Na hora que esse Paulinho entrar em campo, o São Paulo ele vai ter que segurar pra não vender. É duro de segurar, inclusive, um cara desse aí. Paulinho é igual o Rian, só que parece melhor, sei lá, vamos ver. O Paulinho e o Rian, eles são outro nível, né? É um nível altíssimo. O outro cara é o Pedro Ferreira, que eu falei mais cedo. O Pedro Ferreira também é um jogador que quem quer ele é o Ajax e também o Fenerbahçe. Então é um cara que ele também vai render uma fábula pro São Paulo, vai render grana alta. Qual a diferença do Pedro Ferreira pro Isaac? Um é zagueiro, zagueiro normalmente vale menos. O outro é meia normalmente vale mais. E o Pedro Ferreira, ele é muito bem visto no futebol, porque ele é um cara que ele não olha nem quem é o adversário, ele vai dar assistência, ele vai ser um meia clássico e ele vai conseguir fazer de tudo. O cara é embaçado, o cara é monstruoso mesmo. Então quando você olha e fala, cadê o dinheiro do São Paulo? O São Paulo tem Isaac, Pedro Ferreira, 400 atacantes, sendo eles Paulinho, Rian, Luca, tem um monte de atacante ali que pode render uma grana pro São Paulo imediata. Hugo Leonardo, Negruti, Nicolas, lateral esquerdo, são os caras que estão ali podendo. Mike, Igor Felisberto na lateral direita, são caras que podem render uma grana imediata e a qualquer segundo, sem que o São Paulo seja devastado por um cara igual o Douglas Schwartzman, que era o diretor da base, devastou o São Paulo, junto com o Júlio Casares e Belmonte. São Paulo foi devastado. São Paulo, eles puseram fogo na estrutura lá e não teve jeito. Agora que esses caras saíram, esses dementadores da alegria, sabe os dementadores do Harry Potter que sugam a tua alegria? Esses dementadores foram embora. Então agora o São Paulo ele tem um estalo de dedo, ele muda o curso da sua trajetória. Pra você ver uma coisa, o São Paulo, ele tem um jovem chamado Luca, que veio pro São Paulo. O Luca não, o Nicolas, que é o Nico. O Luca é o ponta esquerda, né? O Nico é um meia de 16 anos. O nome dele é Nicolas Pereira dos Santos. Ele é meia e ele fechou o contrato com o São Paulo, assinou o primeiro contrato profissional até 2029. Então nós temos aí o Nico, que pode jogar no São Paulo muito e muito tempo mesmo. O São Paulo, sabendo do valor dele, sabendo como o cara é embaçado, o São Paulo fechou com ele, tá assinado. O São Paulo fechou com ele um contrato com uma multa rescisória para fora no valor de 60 milhões de euros. 360 milhões de reais. É isso mesmo. Então, se alguém quiser levar o Nico e o São Paulo, bateu o pé, não quero vender, para pagar a multa é 360 milhões de reais. Então, o São Paulo colocou inúmeros jogadores das suas categorias de base nesses valores aí como uma base. Os 60 milhões de euros é uma base. Lembrando, nós temos agora o Harry Macis, junto com o Rui Costa, que eu não sei o que pensar dele, mas tem o Rafinha. São caras ali que estão aparentemente muito mais preocupados em fazer o São Paulo um time vencedor do que ficar sugando a história do São Paulo, ficar sugando a alma do São Paulo, ficar brigando por camarote e carro, né? Aqueles caras, eles acabaram no São Paulo, graças a Deus eles foram embora. Então agora, o São Paulo ele tem sim de onde tirar. Um dos jogadores que podem render uma fortuna é o William Gomes também, que fechou lá com o Porto, e ele tá avaliado em 50 milhões de euros, e o Porto recebeu uma sinalização de que ele vai de fato ter uma proposta para vender o jogador, e essa proposta deve pingar mesmo na casa dos 50 milhões de euros. O São Paulo detém 20% dessa brincadeira aí, então o São Paulo tem 10 milhões de euros para receber do William Gomes caso ele vá embora por 50 milhões de euros. É uma fortuna, vem mais de 50, vem 60 milhões de reais do nada, no estalo de dedo. Esse é o São Paulo que nós aprendemos a gostar. O São Paulo acabando esse ano aqui, com esses jogadores da base que vão ser vendidos e vão mesmo, e de maneira correta, o São Paulo ele vai encher os cofres de dinheiro e o time que tá em campo. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça, que é Arboleda, Alan Franco, Rafael, o Enzo Dias, o Mike, o Lucas Ramon agora, Danielzinho, Marcos Antônio, Lucas Moura, Luciano, Caleri, esses caras não tem jeito. Eles são jogadores de bola de verdade. O time é fortíssimo em campo e ainda vai se reforçar e vai melhorar. O São Paulo foi atrás
do jogador Alan Guimarães do Moreirense. É uma sondagem por enquanto. Esse Alan do Moreirense, o Alan Guimarães, ele foi revelado pelo Palmeiras, tá? O Moreirense, pra quem não sabe, é um time de Portugal, então ele tá jogando lá no futebol português. Tô sabendo também que o Cédric Soares despertou o interesse de alguns times menores do futebol português. Não é Porto, não é Benfica, qualquer outro lá, Sport, não é o Sport, são times menores, como o Ave, tem um Rio não sei o quê, tem uns times lá, mas ainda assim falar do Cédric vendido não é pra hoje, né? Esse rapaz aqui, o Alan Guimarães, ele é um meia que fez 128 jogos lá pelo Moreirense, 128 jogos. Ele é um meia. E ele tem hoje 22 gols e 26 assistências, ou seja, 48 participações diretas em gol, fora as indiretas, né? Participação indireta é quando o cara dá igual o Lucas Ramon fez no último gol. Caleri cruzou, Luciano lançou, Caleri cruzou, Lucas Ramon fez o facão e jogou pro meio da área pro Danielzinho, que deu assistência pro Lucas Moura. Só o Danielzinho participou? Não, tem uma co-assistência ali e o próprio Lucas Ramon deu o penúltimo passe. Então, o penúltimo passe não tá aqui nessa contabilidade. Mas o que nós temos aqui hoje é que esse rapaz aqui, o Alan Guimarães, ele é um meia de muita qualidade. Um meia que realmente chegaria com uma bagagem europeia. Tudo bem que o cara jogar no Moreirense não quer dizer nada, né? Moreirense vai jogadores como o Lucão, lembra do Lucão, zagueiro do São Paulo? Esses caras aí que vão pra esses times aí menores de Portugal, é porque falam o idioma já. Lá no Portugal, eles falam português, nós também, é um pouquinho diferente, quase nada. Então, qualquer jogador acaba indo a Portugal mesmo. Isso não quer dizer nada. Agora, os números do Alan Guimarães me parecem bastante sugestivos, me parecem bastante interessantes. O São Paulo, ele tem então, falei aqui de 3 meias, o Kevin Zenon, falei também do Cauli e falei agora desse rapaz aqui, o Alan Guimarães, que são meias mesmo, que o São Paulo já está estudando. 2 têm proposta. Kevin Zenon e o Cauli, eles têm proposta oficial. São Paulo formalizou proposta. E esse Alan Guimarães agora tá meio embrionário ainda, quando tá começando. E aí agora o São Paulo vai colocar as manguinhas de fora, mas o fato é, o São Paulo quer ter um meia depois do Oscar vazar e o Rodriguinho também. E o São Paulo não está contando com o Pedro Ferreira, muito porque na estratégia de mercado, a estratégia real de um time de futebol é de fazer caixa com esses caras da base que não jogaram ainda. E não tem nada de errado nisso, né? Desde que o São Paulo saiba vender e não doar jogadores como fazia na gestão Casares. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!